Sejam bem-vindos à nossa lição 3, que é a dinâmica do relacionamento. Como vocês já sabem, eu sou Letícia e nós vamos orar para poder começar a nossa aula da IBD, tá? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor é bom. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa a vida de cada adolescente. Que o Senhor esteja com eles nesse momento tão difícil, de tanto isolamento, que o Senhor esteja, Senhor, renovando suas forças e renovando, Senhor, a cada dia, Senhor, a disposição, Senhor, e o amor deles por Ti. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, galera, é o seguinte, a referência que nós vamos abrir, mas antes de falar de referência, você dá uma pausadazinha no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia para a gente poder continuar, tá? Então, é Salmo 139 e nós vamos ler do 14 ao 16. E diz o seguinte, diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, que nem ainda uma delas havia. Muito bem, então. Essa parte nos diz muitas coisas sobre a forma como Deus nos formou. Ela diz o seguinte, que Deus nos criou para a gente ser... Primeiro, a gente vai pensar em Gênesis. Deus nos criou para relacionamento, para sermos... Nós já nascemos em meio a um relacionamento com a nossa mãe, com o nosso pai. Então, os relacionamentos fazem parte. E o que formam os relacionamentos? Parte do princípio de existir mais do que uma pessoa, de se ter mais do que uma pessoa. Então, onde quer que estejamos, Deus se faz presente. Esse é um dos princípios que esse trecho da Bíblia nos traz. É que onde quer que nós estejamos, Deus se faz presente. Nada pode nos separar do amor de Deus. E Ele está sempre nos vendo, mesmo naqueles momentozinhos que a gente não queria muito que Ele visse, Ele está lá e Ele está nos acompanhando e nos vendo. Você foi cuidadosamente planejado e formado, não é obra do acaso. Muitas pessoas, muitos teóricos, cientistas querem dizer como se nós tivéssemos sido formados por obra do acaso, e nós não fomos. Deus nos planejou cuidadosamente e nós fomos um projeto muito bem encomendado, muito bem traçado. Então, Deus nos fez de forma muito detalhada. Então, não acredita nisso. Ai, o acaso, eu não sou ninguém. E quando você se sentir o pior dos seres humanos, pensa, se lembra que o Espírito de Deus que mora em você, ele está sempre ali, pronto para agir em você e que você pode recomeçar. Não é porque você errou, você pisou na bola, que você é obrigado a ficar nesse erro, a permanecer nessa situação para sempre. Você pode simplesmente decidir, não, eu vou recomeçar, eu vou fazer da forma certa a partir de agora. Então, vamos ainda pensando nisso, você tem que ter respeito por si, o mesmo respeito que Deus demonstra por você. Muitas vezes a gente vê pessoas que se desrespeitam. E como que a gente se desrespeita? Quando você não se dá o valor que você tem para Deus, você tem um valor, você é importante. E muitas vezes a gente esquece dessa nossa importância e começa a agir como se nós não tivéssemos valor. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que você tem cuidado desse templo do Espírito Santo? E a Bíblia também diz que o Espírito que nós habita tem ciúmes. Então, como que você tem agido em relação? Você tem respeitado o seu corpo? E são coisas que a gente precisa parar para pensar. E outra coisa é parar de se justificar por seus defeitos. Muita gente fala assim, não, eu sou assim mesmo porque eu sou impaciente. Ou, não, eu sou assim mesmo porque eu sou estressado.
E a Bíblia diz em Romanos 12:2 o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós podemos buscar a renovação, nós precisamos ficar o resto da vida preso naqueles defeitos, naquelas características que às vezes até nós herdamos, nossos pais, da nossa família. Nós temos a oportunidade de fazer diferente, buscando em Deus a renovação da nossa mente. Então, é uma coisa para que a gente possa pensar. Em Efésios, agora a segunda referência é Efésios 5, de 22 a 33, fala sobre o papel do homem e da mulher no lar cristão. Tá? É importante falar no lar cristão, porque no mundo, todo mundo sabe que as coisas são diferentes. Não deveriam, porque o certo está escrito na palavra de Deus. Mas são. O pecado distorceu tanto o papel do homem e da mulher em todos os níveis que a gente vê muitos ismos hoje em dia. Machismo, feminismo, e são todas coisas frutos de distorções do papel do homem e da mulher. Porque, na verdade, Deus nos criou com a mesma importância. O homem não é mais importante e a mulher não é mais importante. Nós somos todos importantes e criados à semelhança de Deus. Em Efésios 5:21 diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a orientação é sujeição mútua. A gente parte do princípio de autoridade, tem sempre alguém acima de você. Então, você não tem que, eu tô podendo, eu sou o melhor de todos, como eu sou legal. Não é assim que funciona. Então, você vai perceber aí em Efésios 5:22, até a gente vai ler agora, para ficar um pouco mais fácil, eu acho. É o seguinte, as mulheres, Efésios 5:22, nós vamos ler do 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. É interessante que nessa parte há muita discussão, né, sobre isso, sobre essa submissão. Muitas mulheres falam como se submissão fosse algo ruim, como se fosse algo ditador, algo terrível. E a exortação para as mulheres nesse trecho da Bíblia realmente é a submeter-se aos seus próprios maridos. Mas existem 4 aspectos dessa submissão que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é que a submissão não sugere inferioridade ou inutilidade. Muito disso passa na cabeça das meninas quando pensam em submissão. Porque, na verdade, não é. Mas você tá doida, falando de marido, não estamos pensando nisso. Mas é importante você entender isso, para você entender a dinâmica do seu lar e também para que você futuramente possa ser preparado para ser uma boa esposa ou um bom marido. Então, a submissão não sugere inferioridade. A Bíblia diz para que a mulher seja sujeita ao seu marido. Não diga, mulher seja inferior, mulher, você deve se humilhar para todo homem que aparecer na sua frente. Não é isso que a Bíblia diz.
O segundo ponto sobre a submissão é que a submissão é voluntária e não é forçada. Não é um ato de autoritarismo ou alguma coisa desse sentido, mas é uma coisa tranquila, natural, normal. E terceiro, é uma ordem dada pelo Senhor. Então a gente deve obedecer o que Deus disse e não ficar, como diz, criando confabulando coisas que não existem. A quarta característica sobre submissão é que submissão é admitir que ao marido foi dada a posição de cabeça do lar, que é o que muita gente aí se discute e tal, mas isso está na Bíblia e é a verdade, e não há discussão. E submissão é submeter-se, é respeitar essa posição de cabeça do lar que foi esse papel que foi dado ao homem e não à mulher. Mas em Efésios 5, de 25 a 33, a palavra de Deus fala sobre o papel do homem em relação à mulher. Que o papel do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E não é qualquer amorzinho, não. Não é qualquer coisinha, não. Não é dar comida para sua esposa, né? No caso dos meninos, já fica atento aí. Não é dar comidinha, não é dar um sapato no dia dos namorados. É um amor sacrificial, porque Cristo entregou a sua vida por amor à igreja. Não quer dizer que você vai ter que, como diz, ir lá e se matar por amor à sua esposa, mas é um amor sacrificial. Não é ser ríspido e amargo, tipo, eu mando, então eu não posso lavar uma vasilha, não, porque eu sou massa, então eu não posso limpar uma casa. Não é isso. É amar a esposa como a seu próprio corpo, que é o que diz nesse trecho da Bíblia. Agora pensa, você faria mal ao seu corpo? Você arrancaria o seu dedo? Você furaria o seu olho? Você não faria isso. Então, nós fomos igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, mas com papéis diferentes, homem e mulher. Não quer dizer que um seja superior ao outro, só quer dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, igualmente importantes, mas temos papéis diferentes, que são executados de formas diferentes. A nossa estrutura biológica é diferente, a nossa estrutura emocional é diferente. Todo o sistema do homem, todo o sistema da mulher é diferente um do outro. Então não dá para colocar tudo no meio de uma mesma bacia e achar que vai se tornar uma coisa só, porque não vai. O mundo tem empregado muito isso, que as mulheres devem ser iguais aos homens e os homens devem ser iguais às mulheres. Inclusive, as roupas hoje em dia tá meio difícil achar uma roupa assim mais masculina, porque as coisas estão se bagunçando tanto que tá complicado, principalmente em lojas de conveniência, de shopping, tudo. Mas cada um somos importantes, somos especiais, fomos criados com um plano, com um propósito. Mas cada um de nós tem um papel e esse papel tem que ser feito, porque foi para isso que Deus nos criou e Deus nos chamou para fazer isso. Então, em Efésios 6, aí a gente entra numa partezinha mais difícil, mais complicada, que é a respeito do papel dos filhos. E a gente vai ler isso agora, que diz assim, ó: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor. Então, eu li do 1 ao 4, tá? E aí, a gente vai falar sobre o papel dos filhos agora. O papel dos filhos é, primeiro, obedecer aos seus pais no Senhor. Isso significa, o que significa obedecer? Obediência e honra são coisas diferentes. Obediência significa agir de acordo com a instrução recebida. Por exemplo, um soldado, ele recebe uma instrução. Ele obedece o seu superior quando ele realiza a instrução exatamente como ele recebeu essa instrução. Então, isso é obediência. E o Senhor chama você, filho, para ser obediente ao seu pai. Ah, mas isso significa que se meu pai mandar eu matar uma pessoa, eu vou lá e vou matar a pessoa porque meu pai mandou?
Não, não significa isso. Por quê? Porque é uma questão de princípio de autoridade. Deus está acima de todos. Então, se Deus diz na Bíblia, não matarás, então você não vai matar. Porque Deus disse não matarás. Entende? Então, tem essa diferençazinha aí. Então, você vai agir conforme o que você aprendeu na palavra de Deus. De acordo com o que você aprendeu na Bíblia. Mas também não é usar a Bíblia para poder confrontar o seu pai e desafiar o seu pai. Porque aí entra a parte da honra. O que é honrar o pai? Significa, e a mãe, né? Significa respeitar e amar. Então, professora, mas tá falando isso porque você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu pai. É sempre que o seu pai, você vai achar que seu pai está agindo com justiça? Não, não é. Muitas vezes você vai se sentir injustiçado. Mas isso não vai isentar você da responsabilidade de honrar e obedecer o seu pai e a sua mãe. O fato do seu pai errar não tira a sua responsabilidade de cumprir a sua parte. Porque você faz e cumpre a sua parte segundo como se fosse a Deus e não como se fosse o seu pai e sua mãe. O seu pai e sua mãe prestarão contas diante de Deus das atitudes deles, mas você vai prestar conta diante de Deus pela sua atitude. Então, você precisa entender essa questão, porque muitas vezes você acha assim, não, meu pai errou, então eu não preciso respeitar isso porque ele está errado. Não, 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 não. O fato do teu pai ter errado não isenta você da responsabilidade de cumprir a sua ordem, de cumprir a instrução. Beleza? Então, se a sua fé em Jesus é real, ela é demonstrada também em casa. Se Jesus te encontrou e te transformou, isso tem que refletir na sua vida. Não tem como ter um encontro real com Jesus e não ter uma vida transformada por ele. Ah, mas isso significa que eu serei perfeito e nunca mais vou errar? Não, não significa. Significa que você vai errar e de vez em quando você vai pisar na bola. Mas você sabe que você precisa arrepender-se, reconhecer que está errado e mudar de atitude. Então, é interessante você pensar nisso para não ficar assim, né? Depois se justificando, não fiz isso porque meu pai fez aquilo. E não é assim que funciona, tá? E aí, também no versículo 4, fala, pai, não, que o papel do pai é não provocar a ira do filho e criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes a gente, né, quando é adolescente é difícil seguir a doutrina, receber as broncas, mas é necessário, é necessário. Você pega uma criança aí de 6, 7 anos, a criança acha que consegue voar. Isso quer dizer que você vai deixar ela subir no prédio e pular de lá? É claro que não. O pai vai dizer para ele, filho, tu não consegue voar não. Você não foi feito passarinho, você foi feito pessoa. E da mesma forma, o teu pai tem o papel de te ensinar, de te instruir no caminho. Mesmo que agora você não entenda, você não concorde, mas a função dele é te orientar e te levar de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas meu pai não está fazendo isso. Mas isso é um problema dele com Deus. O teu problema é o teu papel. E você está cumprindo seu papel? Você está obedecendo? Você está honrando seu pai e sua mãe? É o primeiro mandamento com promessa. Então é importante pensar nisso. E outra coisa que eu achei muito interessante que eu li, que é a frustração e a ira não devem ser motivo de disciplina para os pais. Muitos pais, ao invés de disciplinar o seu filho, descontam a raiva, descontam a ira. Isso está certo? Você que é filho, isso está certo? Não, não está certo. Da mesma forma que não está certo, você descontar a sua ira e sua raiva no seu pai, no seu irmão, no papagaio, no periquito, na vizinha. Não está certo. Mas cada um prestará conta de si mesmo. Você tem o seu papel. E o dia que você for pai, o dia que você for mãe, o dia que você for esposa, ou o dia que você for marido, você precisa pensar nesses papéis. E você precisa
estar ciente de como fazer isso. Por isso que a gente estuda a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é tão explicadinha. Você tem dúvida na forma de agir em relação a qualquer assunto? Vai na palavra de Deus. Ela vai te orientar e ela vai te dar um norte para você agir em determinada situação. Algumas perguntinhas para vocês refletirem, então presta atenção. O que você acha que Deus quis te ensinar hoje com essa lição? O que Deus quis te passar quando Ele te deu a família que você tem? Ah, sua família é a melhor do mundo? Pode não ser, ou pode ser, não sei, você que tem a sua opinião. Mas qual que é o propósito de Deus para você nessa família? Reflete sobre isso. Deus não faz nada, nada acontece por acaso, sem um plano, sem um propósito. Segunda coisa, o que é mais difícil? O que é mais difícil, hein? A mulher atender ao marido ou o marido se gastar pela esposa? O que é mais difícil? O que você acha que é mais difícil? Você que é menino, você que é menina, o que você acha que é mais difícil? Pensa na sua mãe, no seu pai aí. O que vocês acham que é mais difícil? Devemos obedecer e honrar aos nossos pais, mesmo que eles não sejam cristãos? Será? É claro. Porque, como eu disse para você, o erro do outro não isenta você da sua responsabilidade. Pelo contrário. Você tem responsabilidade. E se o seu pai e sua mãe não são cristãos, mais responsabilidade ainda você tem. Porque você tem responsabilidade do testemunho. Não é ensino, testemunho. E de orar por eles. Porque Deus pode alcançá-los. A misericórdia de Deus pode alcançá-los. A salvação, eles podem alcançar a salvação. Então, ore por eles. Tem como prosperar no trabalho e continuar sendo crente fiel? É claro. As pessoas acham que ser crente é sinônimo de fracasso profissional, fracasso conjugal no casamento, é sinal de fracasso em tudo. Não, queridos. Galerinha, Deus nos chamou para sermos boas pessoas. E a Bíblia diz aqui no versículo, do versículo 5 ao versículo 9, a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo como a Deus e não aos homens. Então, quando você for trabalhar, estude como se você tivesse... Quando você for trabalhar, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Quando você for estudar, estude como se você estivesse estudando para Deus. Quando você for fazer uma tarefinha de casa, né? Como diz, lavar uma louça, lavar o carro, dar comida para o cachorro, faça como se você estivesse fazendo a Deus. E não como se você estivesse fazendo um favor para sua mãe, para seu pai. Você também é parte dessa família. Cada um de vocês tem os seus pensamentos, seus sentimentos, suas dificuldades. Você é um ser humano, a sua mãe é um ser humano, seu pai é um ser humano, seus irmãos são seres humanos. Tem qualidade, mas também tem defeitos. É difícil lidar com os defeitos dos outros, mas também a gente precisa ter consciência de que a gente também tem defeito. Então, são pontos que a gente estudou hoje sobre relacionamento. Todos esses papéis que a Bíblia nos leva a pensar são coisas que contribuem para um lar cristão bem-sucedido, de paz, de alegria, de amor. Então, são alguns pontos. Vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro ponto, nós nascemos com um propósito. Nós não fomos feitos por um acaso. Deus tem um propósito para todos nós. Ele nos planejou, ele cuidou de cada detalhe. A mulher tem papel de ser submissa ao marido, como cabeça do lar. O homem tem o papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja. O filho tem o papel de obedecer o pai, honrar o pai e a mãe. Os pais têm o papel de não irar os seus filhos e de instruí-los na palavra de Deus, de criar na doutrina. Então, são sempre pontos que a gente deve aprender na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre o relacionamento na nossa família. E eu espero muitíssimo que vocês tenham aprendido com essa reflexãozinha de hoje. Que isso possa servir para o seu dia a dia e tornar a sua vida mais fácil. Ainda mais no momento desse, né? Que tá todo mundo juntinho dentro de casa. Tá bom? Então,
Beijinho para vocês, Deus abençoe vocês, que vocês possam ser cheios da presença de Deus e que essa palavra possa acender no coração de vocês a esperança de dias melhores e de que Jesus Cristo está assim presente. Ele não sumiu não. Jesus Cristo está com você e você pode clamar que Ele te ouve, tá? Então, até mais e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.